Olá, pessoal do YouTube! Hoje eu vou falar a história do Brasil. Então já se acomoda, pega seu lanchinho e vamos lá! Ok, vamos começar com a chegada dos índios aqui no Brasil. Antes da chegada dos portugueses, cerca de 12 mil anos atrás, havia diversos grupos étnicos ocupantes do território que futuramente seria chamado Brasil. E esse ficou conhecido como período pré-cabralino. Em 7 de junho de 1494, a Espanha propôs um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dizia que o meio do mundo seria de Portugal, enquanto os cantos seria da Espanha. Mesmo esse tratado estando errado, pois a Espanha não deixou espaço para os outros países colonizadores, Portugal já mandou o bando de Pedro Álvares Cabral para a costa da América do Sul, que a Espanha deu para ele. E assim que em 22 de abril de 1500 os portugueses chegaram à costa de onde hoje seria a Bahia. Depois do descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral apelidou a recém-colônia de Ilha de Vera Cruz e futuramente de Terra de Vera Cruz. Logo depois começou a colonização do Brasil. Durante esse período, o Brasil foi explorado principalmente por suas riquezas naturais, como o pau-brasil e, posteriormente, a cana-de-açúcar. Os primeiros africanos começaram a vir aqui na década de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro, negócio que fez fortunas ao longo de 3 séculos. Os portugueses tinham feitorias instaladas na costa africana desde o século XV e, desde então, mantinham relações comerciais com os reinos africanos, dos quais incluía a compra de escravos. Lembrando que isso é totalmente ilegal hoje em dia. Existe uma lei chamada Lei Áurea, mas a gente já vai falar disso. A independência do Brasil até que enfim aconteceu em 7 de setembro de 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, nas margens do rio Ipiranga. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. Tá, vocês se lembram da Lei Áurea que eu falei há um tempo atrás? Exatamente, agora chegou a hora de falar sobre ela. A princesa Isabel, neta de Dom Pedro I e filha de Dom Pedro II, em 1888 assinou a Lei Áurea. Após a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, aproximadamente 700 mil escravos conquistaram sua liberdade. No entanto, a vida dos ex-escravos enfrentou novos desafios. Muitos libertados abandonaram os locais onde viviam e buscaram empregos em outras fazendas. A cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, celebrou a abolição da escravatura com enormes festividades, mas nem todos estavam felizes. Essa lei foi um marco importante na história do Brasil, proibindo definitivamente que negros fossem escravizados no país. A elite brasileira estava insatisfeita com o reinado de Dom Pedro II. Militares, cafeicultores e a Igreja Católica perderam o apoio do imperador, enfraquecendo ele politicamente, o que levou em 15 de novembro de 1889, a monarquia chegou ao fim e deu início à Era Republicana, estabelecendo o regime presidencialista. Dom Pedro II, então imperador, foi deposto do trono.
o Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República, então se tornou o primeiro presidente do Brasil. A Primeira República ou República Velha aconteceu entre 1889 e 1930. Inicialmente, ela foi caracterizada pela presidência de 2 marechais do Exército, o que lhe garantiu o nome de República da Espada. Após esses 2 mandados, a elite rural paulista e mineira passaram a deter o poder do governo federal, garantindo o poder oligarquia agrária, o que deu o fundamento para os historiadores chamarem esse período de República Oligárquica. Foi nesse período que o país conheceu uma série de revoltas urbanas e rurais decorrentes das mudanças sociais e políticas pelas quais passaram o país. Foi nesse período que o Brasil iniciou sua industrialização, alterando a paisagem urbana de algumas cidades e criando as condições para a formação da classe operária em território nacional. Essas mudanças resultaram em pressões políticas e sociais que as oligarquias paulistas e mineiras não puderam mais controlar. A Revolução de 1930 foi o ápice desse processo, o que resultou no período chamado de Era Vargas. A Revolução de 1930 elevou Getúlio Vargas ao poder, permanecendo como presidente até 1945. Durante seu governo provisório, o novo presidente conseguiu contornar os conflitos entre as elites nacionais, principalmente com a vitória sobre a oligarquia e burguesa industrial paulista durante a Revolução Constitucionalista de 1932. A promulgação da Constituição em 1934 e a abertura de um processo democrático selaram o acordo entre várias frações da classe dominante nacional, porém, não puderam conter a insatisfação dos setores populares. É nesse sentido que se pode entender o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, através do que ficou conhecido como Intentona Comunista de 1935. Uma nova Constituição foi adotada e o Congresso foi fechado. Como forma de conter a insatisfação popular e conseguir aumentar o poder de consumo do mercado interno, Vargas promulgou uma série de leis que garantia alguns direitos à classe trabalhadora urbana, além de proporcionar um nível de renda que impulsionasse o esforço de industrialização. A industrialização, somada a medidas de racionalização da administração pública, caracterizou o esforço de modernizar o Estado brasileiro, garantindo as condições de fortalecimento tanto da burguesia industrial quanto da tecnocracia das empresas estatais e da administração pública. No caso da Quarta República, é muito complicado fazer uma definição de características abrangentes a respeito de todo o período, uma vez que cada governo possuía interesses diversos e até mesmo uma plataforma ideológica distinta. De toda forma, muitos definem esse período como a fase do populismo na política brasileira. O número de eleitores cresceu consideravelmente por causa da Constituição de 1946, que dava sufrágio universal para homens e mulheres maiores de 18 anos e alfabetizados. A vida partidária também cresceu de maneira considerável e surgiram partidos de grande alcance nacional. Além disso, também teve o crescimento das demandas populares, que apresentavam grandes exigências em torno de melhorias no sistema educacional do país, da realização da reforma agrária e de uma política econômica que trouxesse ganhos para o estilo de vida do trabalhador. Essa experiência democrática foi interrompida com o golpe militar de 1964. O
O regime militar foi um período de 1964 a 1985, em que os militares assumiram o governo para evitar um regime socialista que queria ser instalado pela esquerda no Brasil. O regime militar também é chamado de ditadura militar por muitas pessoas, principalmente devido à falta de eleições diretas para presidente da República e também por diversos casos de excesso dos militares nas investigações e prisões de alguns manifestantes contrários ao regime. A nova república iniciou-se o governo de José Sarney, que permanece até os dias atuais. Sarney foi eleito através do voto indireto e durante seu governo foi elaborada uma nova Constituição, promulgada em 1988, que garantia as eleições diretas e livres a todos os cargos eletivos. A divisão dos poderes mantida e uma nova perspectiva democrática liberal se abriu no país. O primeiro presidente eleito diretamente desde 1960 foi Fernando Collor de Mello, em 1989. Porém, os escândalos de corrupção o fizeram renunciar em 1992. A partir dessa renúncia, marcaram a história política da República os mandatos de dois governantes. O primeiro foi Fernando Henrique Cardoso, que com o Plano Real pôde dar estabilidade econômica necessária aos investimentos estrangeiros. Esses investimentos foram possíveis em decorrência das privatizações realizadas em setores específicos da economia, como telecomunicações, mineração e siderurgia. Por outro lado, tais medidas representaram o enxugamento das funções do Estado brasileiro, marcando o período do neoliberalismo no Brasil. O FHC governou até 2002, quando foi substituído por Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro presidente de origem operária da República buscou caracterizar seu governo pela distribuição de renda, possibilitada pela estabilidade econômica do período anterior. A distribuição de renda ocorreu através de políticas como Bolsa Família. Apesar da estabilidade política dos dois governos que eu citei, os casos de corrupção também fizeram presentes, inclusive culminando na prisão de Lula após o término do seu segundo mandato. É isso, pessoal. O meu vídeo vai ficando por aqui. Eu sei que esse vídeo ficou bem longo, mas eu fiz o que pude para trazer a história do Brasil bem detalhada e resumida aqui para vocês. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo.